Olá, meus amores. Hoje a gente vai falar aqui sobre caixinha do Instagram. Recebi essa pergunta e resolvi falar aqui, como eu acho que eu vou falar um pouquinho mais, eu resolvi colocar esse vídeo para ficar gravado. Eu acho que vai ser muito útil para muitas pessoas, tá bom? E como é que você faz para ter perguntas na sua caixinha? Então, assim, se você está cansado de botar a caixinha de pergunta e simplesmente não ter essa interação, né, com seus seguidores, então você está no lugar certo. Eu acho que eu vou conseguir passar para vocês aqui algumas dicas que vão melhorar, tá, o seu engajamento com relação à caixinha. Mas antes de eu passar as 3 dicas, eu vou dizer para vocês que caixinha de pergunta é conexão, tá bom? É realmente constância. Não adianta você ficar sumida uma semana das redes sociais, do Instagram, e você resolver subir uma caixinha de pergunta. Não vai ter pergunta, amor. Tá bom, meu anjo? Ouve aqui, mamãe. Não vai ter pergunta, tá? Por quê? Porque você tem que ter uma conectividade, uma conexão com as pessoas que estão ali. Então, se você sumiu do nada, você vem, quer e bota a caixinha de pergunta, não funciona assim. Então, você vai precisar ter ali engajamento, ok? Então, você vai precisar ser constante, tá? Você vai precisar aparecer sempre, postar sempre, trazer informações sempre, conteúdo sempre, tá bom? Para que você possa vir a ter uma caixinha de perguntas lotada, ok? Essa é a primeira coisa que eu quero falar. Então, assim, não adianta nenhuma dica minha vai funcionar se você não tem essa constância, tá bom? Se você não costuma postar. A segunda coisa que eu quero dizer também é que não tem problema algum você fazer pergunta para você mesmo, tá bom? Não tem problema com relação a isso. Por quê, meus amores? Não é errado, Tati? Não, não é errado. Se você fizer uma pergunta lá na sua caixinha de pergunta, você mesmo pode responder e ninguém vai saber que foi você que fez essa pergunta, tá bom? Claro que são perguntas tranquilas, né, gente? Não vai fazer uma pergunta que as pessoas saibam, obviamente, que foi você que fez, tá bom? Mas uma pergunta tranquila você pode fazer. Por quê? Porque se você não é acostumado a fazer caixinha de pergunta, os seus seguidores, eles podem estar um pouco tímido, entendeu? Para começar. É tipo aniversariante no baile, assim, que vai lá abrir a pista de dança, entendeu? Tá todo mundo querendo dançar, mas ninguém tá fazendo porque ninguém fez ainda, entendeu? Aí quando o aniversariante chega, vai lá pra pista de dança e começa a abrir a dança, né? Começa a dançar e vem chegando uma, vem chegando outra, tipo isso, entendeu? Então, é basicamente isso. Então, quando você faz pergunta pra você, meio que você começa a dizer como é que o seu baile toca, tá bom? Teoricamente. Porque às vezes as pessoas podem estar nervosas, achando que de repente você vai marcar o arroba delas, elas não querem aparecer, tem gente que não gosta que marque, tá bom? E assim, você respondendo a sua própria pergunta, elas vão entender como é o seu tom, entendeu? Porque tem pessoas que são, sei lá, mais agressivas respondendo, enfim. Então, assim, não tem problema algum você começar fazendo perguntas pra você. Até que vai ter um momento que você não vai precisar fazer mais isso, tá bom? Você não vai precisar fazer isso, tá? Mas não há problema algum. Mas, em todo caso, tá? Já partindo do pressuposto que você tem conexão, que você posta sempre, Tati, eu tô fazendo tudo direitinho, não tenho essa interação. O que você pode me dar de dica para aumentar as perguntas na minha caixinha? Pois bem, a primeira a primeira dica é especificidade. Gente, eu já falei várias vezes aqui que nosso cérebro ele não foi feito de forma alguma para ter 1 milhão de opções. Eu já falei isso, né? Isso funciona com tudo, tudo. O nosso cérebro não foi feito para ter zilhões de opções, tá bom? Por isso que eu já falei isso quando a gente fala de portfólio, quando a gente fala de bastante coisa. Então, quando muitas das vezes você coloca uma pergunta muito genérica, várias vezes você não vai ter interação. Porque é uma pergunta muito genérica, a não ser que seja grande. Eu consigo colocar agora, por exemplo, tipo, manda, fala comigo. E eu vou ter um monte de gente querendo falar comigo, seja sugestão, seja dica, seja pergunta, dúvida, seja elogio, enfim. Mas, normalmente, quando você abre uma caixa de pergunta muito genérica, isso dificulta o seu seguidor fazer pergunta para você. Então, genérica do tipo, faça uma pergunta para mim. Tipo, é muito genérica. Fazer pergunta sobre o quê?
Às vezes ele vai ficar pensando, ele não tem ideia na hora do que fazer, entendeu? De pergunta pra você, nem que ele não queira. Às vezes não surgiu uma ideia ali. É igual eu perguntar pra você assim, me diz o melhor filme que você já viu. Você pode ficar pensando assim, gente, qual foi o melhor filme que eu já vi? Agora você falar assim, me indica uma série no Netflix que você viu. É mais fácil, você reduz a quantidade de opções ali, entendeu? E é mais fácil a pessoa responder. Tá entendendo? Qual foi o melhor filme romântico que você viu do ator tal? Entendeu? Reduz as opções, fica mais fácil da pessoa responder. Então, na caixinha é a mesma coisa. Então, use da especificidade. O que significa isso, Tati? Primeiro, você pode falar de alguma coisa, você pode falar de um produto seu, entendeu? E aí você pode colocar perguntas específicas na caixinha. Como? Complete a frase a seguir. Aí coloca uma frase lá para ela completar. Se você pudesse escolher uma palavra para definir meu negócio, que palavra seria? Bota a caixinha lá, é mais fácil a pessoa entender e responder. Ou qual tipo de pagamento você prefere quando você faz compra online? Boleto, cartão ou transferência? Aí deu 3 opções para a pessoa, é mais fácil a pessoa vir e responder, entendeu? E você continuar essa conversa com as pessoas. Então, assim, tenta fazer perguntas mais específicas, tá? De uma certa forma, puxar um assunto, já vir com um assunto e botar essa pergunta bem específica. Isso facilita demais as pessoas já perguntarem na caixinha para vocês. A segunda dica é tudo que está relacionado a sentimento, seja ele qual for, vergonha, ódio, medo, raiva. E aí é muito legal porque você consegue construir essa conexão com o seu cliente, com o seu seguidor, tá bom? Por quê? Porque você vai contar, por exemplo, uma história. Então você pode contar assim, gente, você não tem noção, eu comprei um produto assim, chegou assim pra mim. Eu já fiz isso no meu Instagram várias vezes. Chegou esse produto, olha como é que esse produto chegou pra mim. Olha essa embalagem desse produto, gente. Vê se pode isso. Vê se pode com isso. Eu fiquei com muita raiva e tal, o produto chegou quebrado, parará. Você pode compartilhar alguma coisa que aconteceu com você e no final você pode abrir a caixinha de perguntas. Isso já aconteceu com você? Como é que você se sentiu? Entendeu? Aí você já tá juntando uma conexão, que é uma história, com uma especificidade. Entendeu? Ou você pode falar assim, por exemplo, aconteceu, poxa, eu fiquei tão chateada, sabe? Eu fiz um produto assim e eu tive meu produto copiado, entendeu? A gente dá tanto trabalho, né? Dá tanto da gente, a gente estuda tanto para fazer nossos projetos, enfim. Fiquei tão chateada dessa vez. Me conta aqui, já aconteceu isso com você? Já foi copiado no seu trabalho? Como é que você se sentiu? Entendeu? Eu já fiz também com relação a próprio marketing mesmo. Eu fui, por exemplo, comprar roupa de cama e eu não consegui comprar roupa de cama de tantas opções que tinha, eu não sabia, né? E aí, travesseira de pluma, de pena, de não sei o que, viscoelástico, e eu não sou obrigada a saber. Eu sempre falo isso no meu Instagram, que a gente não é obrigado a saber, a gente tem que falar na linguagem do nosso cliente, tá? Isso é muito importante. E aí eu botei essa enquete lá, falei, gente, quantas vezes vocês já passaram por isso, por esse tipo de atendimento? Esse tipo de atendimento é legal? Né? O que faz diferença no atendimento para você? Diz aí pra mim, aí bota a caixinha. Olha como é que fica uma coisa bem específica e você vai puxando essa conexão do seu seguidor. E a terceira dica é votação ou quiz, que também é muito fácil, as pessoas simplesmente clicarem naquilo dali. E promove um engajamento muito grande, o Instagram começa a ver o seu conteúdo como um conteúdo mais relevante, porque as pessoas vão ter 2 ações ali, elas vão ver o seu story, vão clicar, elas vão ter dupla ação naqueles stories. E é muito bacana para o engajamento, tá? Para o algoritmo do Instagram. E é muito fácil para as pessoas responderem. Você pode dar uma opção, por exemplo, se trabalha com encadernação, você prefere o furo redondo ou o furo quadrado? Entendeu? Você prefere isso ou aquilo? Se você pudesse ganhar agora, o que você escolheria? Né? E você bota um quiz ali e uma pergunta. Então, assim,
Essas são as 3 dicas que eu entreguei agora para vocês. Espero que tenha sido útil para vocês, tá? Essa pergunta foi muito bacana e até a próxima.